noite, alunos, alunas, da alfabetização Linguística 2. Hoje nós vamos assistir à apresentação, mais uma apresentação de um método do século XX, é o método natural. Então, queria convidar as alunas Ana Paula Rangel, Beatriz Cristina, Naira Soares, Sara, Tarciane e Andressa, que fiquem a postos. Eu vou colocar a apresentação de vocês, a apresentação que vocês fizeram do método. Logo após, nós vamos tirar as dúvidas. Quaisquer perguntas, coloquem no chat para o grupo ou para mim. E vamos, então, vivenciar, experienciar esse trabalho das alunas sobre o método que também foi adotado pela nossa instituição, pelo Colégio de Aplicação, desde 1986 até 2020. Naira, então, apostos, amamentando e apresentando. Boa noite a todos. Vamos hoje apresentar um método natural de alfabetização. Pode passar, por gentileza, professora. O método natural de alfabetização, ele foi implementado no Brasil em 1946. Pode passar, por favor, professora. E, assim, esse método teve início a partir de estudos de Heloísa Marinho, em colaboração com Lourenço Filho. Foi implementado no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, inspirado em pesquisas alemãs. Pode passar, professora, por gentileza. Agora a nossa amiga vai dar continuidade, falando sobre os teóricos responsáveis por esse método de alfabetização. Boa noite. Gente, a Sara iria apresentar essa parte dos teóricos, só que hoje ela teve problemas pessoais e ela não vai poder apresentar. Então, eu gostaria de pedir à professora para passar para o slide de como introduzir em sala de aula, que é a minha parte. Esse aí. Então, o método natural de alfabetização, ele é introduzido em sala de aula com algumas estratégias. E o educador funciona como um mediador na construção do conhecimento e como um coordenador das motivações do seu grupo. O método consiste em estimular as crianças a construir a leitura naturalmente e que seja uma leitura espontânea. Eu vou passar agora para o próximo slide para a Andressa explicar algumas dessas estratégias. Boa noite a todos. Pode passar, professora, por favor. Então, como a Tarciane falou, nós vamos mostrar alguns recursos, algumas estratégias que o professor pode estar utilizando dentro de sala de aula que vai de acordo com esse método natural. E aí nós separamos alguns recursos, né? Aí o primeiro é o vocabulário de apoio, que ele como é que funciona, né? Ele expõe as palavras escolhidas para estudo. Então, as crianças vão desenhar as palavras escolhidas e esse vocabulário de apoio, ele vai crescendo conforme todas as letras do alfabeto. Então, as crianças vão escolhendo palavras, vão ilustrando essas palavras até que tenham todas as letras do alfabeto, como vocês podem ver aí nessa imagem. O segundo recurso é o sentenciador. Ele funciona da seguinte forma. Cada palavra nova escolhida, né, pela criança, ela vai imediatamente para esse sentenciador, e aí vão se formando frases completas que o aluno possa ler. Só que o sentenciador, ele precisa ser de uso diário, ele precisa ser feito todos os dias, onde as figuras devem substituir palavras desconhecidas, a fim de não limitar o aluno
a expressão de ideias das palavras que ele já memorizou. E nós também temos o caderno vocabulário. Esse caderno, a turma escolhe uma palavra, né? E aí ele é de uso individual. Então, a partir do momento que a turma toda escolher uma palavra, essa palavra acaba ficando arquivada, porque o caderno acaba sendo um documento, né? Acaba arquivando essa palavra no caderno, e aí as crianças também vão ilustrar essa palavra que escolheram, e esse caderno vai estar servindo de apoio para o aluno durante a escrita de novas frases. Pode passar, por favor. Aí nós também temos os jogos de leitura, são vários jogos de leitura, e o mais legal é que muitos desses jogos a gente pode estar utilizando material reciclado, né? E aí tem esses jogos de tampinha. Nós também temos a rodinha, que é muito interessante. Eu acho que é um dos melhores recursos que a gente pode estar utilizando dentro de sala de aula. E a caçada. Pode passar, professora, por favor. Boa noite, gente. Dando continuidade ao que as meninas já começaram a falar, agora eu vou falar um pouquinho dos métodos sintéticos e dos métodos analíticos. O método analítico estabelece uma correspondência entre o som e grafia, como nós já aprendemos, o oral e o escrito, através do aprendizado de letra por letra, sílaba por sílaba ou palavra por palavra. No alfabético, primeiro a criança aprende o nome das letras do alfabeto, para depois, em segundo momento, fazer as combinações silábicas e montar palavras. No silábico, a criança aprende primeiro as sílabas para depois formar as palavras. No fônico, consiste no aprendizado através da associação de fonemas e grafemas, no caso, sons e letras. Uma das características do método sintético são o exercício repetitivo da pronúncia e da escrita. No método sintético, parte das unidades menores para as unidades maiores. No analítico, a leitura sendo considerada um ato global e audiovisual, partindo desta ideia, os seguidores do método começam a trabalhar a partir de unidades completas de linguagem para depois dividi-las em partes menores. Primeiro, a palavração, parte da palavra. Existe o contato com os vocábulos em uma sequência que engloba todos os sons da língua. E depois da aquisição de certo número de palavras, se inicia a formação de frases. Na sentenciação, a unidade inicial do aprendizado é a frase, que depois dividida em palavras, onde são extraídos elementos mais simples, as sílabas. E no global, é um método composto por várias unidades de leitura, que tem começo, meio e fim, sendo ligadas por frases com sentido para formar um enredo de interesse da criança. Geralmente, no método global, trabalha com contos, fábulas. Uma das características é que a criança avista o todo para depois chegar nos detalhes. Parte das unidades maiores para as menores, sem um foco primário nas unidades menores. É do todo para a parte. Pode passar, professora, por favor. Obrigada. Este é um exemplo dos métodos. Este é apenas um exemplo geral de como funcionam os métodos, já que na prática a aprendizagem passa por vários processos de assimilação diferentes. Agora a Ana Paula vai dar continuidade. Boa noite para todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, gente, esse método natural, né, a qual a professora falou, nós fomos conversando, colocamos ela, né, no nosso grupo de Zap, a gente foi conversando, e, assim, no primeiro momento, eu achei muito confuso esse método, né? Depois eu me apaixonei por esse método. Aí depois eu descobri
que a Fabel usou por muitos anos, como a professora falou, esse método, né, natural. Aí eu achei interessante, né? Então, deixa eu falar só um pouco porque a minha é conclusão, mas eu vou falar um pouco da parte da Sara, a qual ela não falou. Vou falar bem resumido. O método natural de ensino se baseia nas teorias construtivistas e no método criado por Heloísa Marinho, na teoria interacionista de Vygotsky, considerando também aspectos afetivos, como evidenciados em Henry Vallon, a escola libertária de Paulo Freire, dialogando com as ideias de Freinet, e na teoria cognitiva de Piaget, assim como também conta com as contribuições e propostas defendidas por Gilda Riso. Então, foi um conjunto, né? Ali pegando uma ideia aqui, uma ideia ali, a qual se formou uma ideia muito legal, né? O método natural, a qual se implementou o método natural. Então, qual é o papel do educador? Né? O educador, ele deve seguir o currículo instituído pelo MEC e deve fazer um planejamento semanal de forma flexível e que possua atividades para trabalhar todas as habilidades que precisam ser desenvolvidas no indivíduo na sua trajetória educacional. As atividades elaboradas pelo educador precisam estimular a parte física, afetiva, social, cognitiva e podem ser feitas individualmente e também em grupos. O afeto que o educador precisa ter com o seu aluno é também uma das bases para o bom trabalho na escola natural, pois o aluno precisa ter prazer em educar, em conhecer algo novo para levar isso para o resto da sua vida. Então, o método natural, ele trabalha assim, como diz o método, naturalmente. E uma coisa interessante, uma das atividades, é a rodinha. Tudo começa ali naquela rodinha. A professora senta, deixa os alunos bem, assim, acomodados, e ali eles vão falando. Ela traz uma ideia, entendeu? Então, ali eles começam a dar a sua opinião. Isso é muito importante, porque eles se consideram importantes, né, dentro dessa metodologia, né, a qual fala. Então, como a professora vai colocar o nosso trabalho escrito, vocês vão ver, né? Eu botei assim, nossa professora tem propriedade para falar sobre esse método que fez parte da Fabel, né? Como eu tinha dito. Aí uma coisa também interessante de falar é que a Gilda Riso, né, professora, já foi na Fabel, ela já compareceu na Fabel, e também eles já foram fazer treinamento lá na escola da Gilda Riso, a qual o nome é Bia Riso. A escola é a da Bia Riso, que Bia Riso é o nome da filha dela, da Gilda Riso, né? Agora, a minha conclusão. O trabalho apresentado sobre o método natural de ensino da Gilda Riso nos proporcionou um conhecimento a qual nos chamou a atenção por ser construtivista e que a colaboração dos alunos é essencial, não tendo o professor como detentor do saber. Quer dizer, ali todos participam. A professora ouve atentamente sobre o que fazer na sala de aula, o que está certo, o que está errado, se eles vão querer colaborar com isso e aquilo. Então, é muito interessante, porque eles participam realmente da elaboração. E a partir do que eles trazem para a sala de aula, é que a professora começa a trabalhar em cima disso. Ela dá uma ideia, a qual até nós conversamos, né, professora? Eu falei para ela, que ideia é essa, professora? Aí ela falou assim, por exemplo, a professora vai formar uma bandinha.
Aí dá um instrumento para cada um. Aí, todo mundo assim, as crianças brincam, faz ali a bandinha, depois ela pega e fala assim, vamos falar de um instrumento. Qual é o instrumento que vocês querem falar? Ah, vou falar do pandeiro. Ah, então vamos falar sobre o pandeiro. E ali ela vai trabalhando a palavra pandeiro e vai colocando ali, como a Andressa falou, né? Depois vai colocando no sentenciador, conforme as palavras que eles forem aprendendo, né? Para formar frases. Por isso que é analítico e sintético ao mesmo tempo. Trabalha das duas formas. Porque ele trabalha no todo, na ideia do todo, aí depois ele vai destrinchando as palavrinhas, né, até as sílabas, entenderam? Muitos podem achar esse método desorganizado, tá? Pensando que as crianças fazem o que querem, mas não é bem assim não, tem uma boa organização, né? Mas é um lugar bem disciplinado, que existem regras e limites estabelecidos, onde o professor é um líder democrático, que organiza e estimula as atividades escolhidas pelas crianças, cobrando o cumprimento das regras estabelecidas. Existem regras, existem coisas a fazer, tudo no seu devido tempo. Um ponto negativo, né, a qual é a minha parte das críticas, um ponto negativo é que pode acontecer que o professor pode se perder no domínio, tá? Da organização e ficar confuso nas atividades estabelecidas. Para isso, precisa estar bem preparado, estudar bem e saber o que pode acontecer. A gente tem que, assim, imaginar o que pode acontecer naquela aula. Um ponto positivo é que não é um método tradicional, que o professor enche as crianças de conteúdo sem dar tempo de poderem assimilar, absorver e contribuir, mas por participarem das atividades através de suas vivências, fica internalizado na mente da criança, né, com vontade de voltar para a escola para construir mais conhecimento. Olha só, a criança fica tão estimulada pelo professor que ela tem vontade de voltar para a escola. Professora, eu não vejo a hora de voltar amanhã, porque hoje a aula foi muito legal, né? E, por último, nós agradecemos a colaboração da nossa professora Kátia, por ter nos fornecido esclarecimentos sobre esse método e pela contribuição de suas palavras de experiência, que somou o que estamos aprendendo. Nada melhor do que a gente falar com uma pessoa que sabe, que passou por esse método, né? E eu estou querendo, assim, aos poucos, introduzir esse método na minha vida, né? A qual eu estou dando aula para o 2º ano, e ali, como as aulas foram online no ano passado, as crianças estão precisando ser alfabetizadas. E eu estou ali, trabalhando, levando, né, minha contribuição e recebendo das crianças o que pode ser feito, né? E eu achei muito interessante esse método, muito legal mesmo, porque dá liberdade das crianças trabalharem, de opinarem, né? Aquele robozinho que fica, vocês ficam quietos, que a professora vai falar, é só a professora que fala. Não, entenderam? Então, achei muito legal esse método e vou trazer ele cada vez mais para a minha vida, né? Apesar que tem que ter um equilíbrio, e eu vou estudar, eu li, reli e vi esse método muito bom mesmo. Obrigado pela participação, né? Estou agradecendo em nome das minhas colegas, o meu grupo, e agradeço a minha pequena oportunidade. Obrigada ao grupo. A apresentação das bases teóricas do método, eu queria voltar com vocês um pouquinho, porque eles colocaram os teóricos, tanto o Freinet quanto o próprio Piaget, como base teórica, e mencionaram a Heloísa Marinho e o próprio professor
do Instituto de Educação, que foi eles mencionaram aqui, Lourenço Filho, aí esquecendo Lourenço Filho. Então, esse método que ganhou esse nome natural, ele foi concebido pela professora Heloísa Marinho. Prestem atenção nisso, né? Como é que nascem as metodologias e como é que elas... depois a gente parabeniza o grupo. Vamos lá, vamos estudar para que vocês saiam com uma base de alfabetização boa na prática. Então, a Heloísa Marinho deu esse nome, método natural. O Lourenço Filho implantou, ele era diretor na época no Instituto do Rio de Janeiro. O Instituto de Educação do Rio de Janeiro, ele foi, assim, precursor de uma série de visões pedagógicas importantes e, assim, para o Brasil inteiro, porque o Rio de Janeiro era a capital na época, ele, vamos dizer assim, foi um incentivador, estimulador, inspirador de uma série de ideias pedagógicas. E a professora Gilda Riso, ela trabalhou com a professora Heloísa Marinho no Instituto de Educação. Depois, quer dizer, esse método foi concebido na década de final dos 40, início de 50, e a Gilda trabalhou com ela lá em 1960. Na década de 60, ela se apropriou dessas ideias. Essas ideias são construtivistas. Por que são construtivistas? Por que elas consideram Piaget? Porque elas não consideram que o professor ensina, mas que ele traz materiais para a criança manusear, e também ele pressupõe Paulo Freire nesse método. Por quê? Porque é a criança que dá a palavra. A criança na rodinha, a rodinha é um importantíssimo instrumento pedagógico. Quando o professor senta com as crianças em rodinha e discute com as crianças o que elas querem aprender, ele está fazendo um movimento altamente democrático, que era o que o Paulo Freire dizia, né? Ao mesmo tempo, quando ele traz materiais, e vocês viram os joguinhos de palavra, materiais concretos para ajudar na alfabetização, a criança está manuseando esses materiais e está aprendendo com eles. Então, o professor é esse mediador, é esse sujeito que traz esses materiais para que as crianças, junto, discutam e aprendam com eles. Então, a Gilda, ela pegou esse material do método natural, essas ideias, e traduziu isso num método para crianças da classe média do Grajaú. Até hoje existe a escola Bia Riso, que é a escola da filha dela, onde ela ainda vai, orienta, dá pitaco, e eles usam essa metodologia. Então, foi daí que nós, lá na FABEL, conhecemos a Gilda e o trabalho dela no Grajaú, porque entendemos que a gente atendia em Belford Roxo um público parecido, que não é de escola pública, era um público, vamos dizer assim, de classe média de Belford Roxo, e que poderia se beneficiar desse material. Quer dizer, por que eu digo que não são crianças de escola pública? Porque o número de crianças em sala é menor e o professor, então, foi
orientado, formado. O que a gente fez na época? Em 1986, a gente foi à escola da Bia Riso, da Bia. A Gilda fez uma orientação in loco, mostrando como as professoras agiam com as crianças lá, como era a democracia, né? que era vivenciada ali com essas crianças. Quer dizer, a criança dá a palavra, como Paulo Freire dizia, a criança escolher a palavra não era uma coisa natural, normal na época. Os métodos de palavração, porque esse método é um método analítico, né? É um método que, primeiro, a professora escolhe com as crianças a palavra, então é um método analítico. Ao mesmo tempo, ele é um método fonético, porque a professora escolhe com as crianças a palavra. Então, por exemplo, escolheu a palavra música. As crianças resolveram que, junto com a professora, iam estudar a palavra música. Houve essa palavra, inclusive, num dos anos aí, que a professora estudou com as nossas crianças. Aí, o que a professora faz? Bom, amanhã, gente, nós vamos vivenciar essa palavra música. Quem tiver instrumento musical, traz. Eu vou trazer o nosso som, a gente vai colocar música, e a gente vai tocar música, a gente vai cantar música, enfim. No dia seguinte que essa palavra foi escolhida, essa palavra é vivenciada bastante pelas crianças juntas. E a professora cria, junto com eles, uma frase no presente. Pode ser, por exemplo, fulano toca música. Sempre ela pede que eles escolham um verbo, ou ela não chama assim para ele, uma ação para a palavra, o substantivo que foi escolhido. Então, ela vai para o sentenciador e coloca a frase que as crianças, por exemplo, fulano toca música, Beltrano toca música, ou fulano dança música, ou Beltrano dança música. Vai compor logo uma frase. E depois de muitas palavras lançadas, tanto substantivo quanto verbo, ela vai começar com eles, mais ou menos no final de abril, o processo da preguicinha, que é ler todas as palavras que foram lançadas, substantivos e verbos, devagar. Para quê? Para que a criança identifique o fonema e o grafema que estão lá nas palavras. Conforme ela vai lançando as palavras, ela vai percebendo se todos os fonemas, os principais fonemas que aparecem na nossa língua portuguesa, aparecem nas palavras que eles deram. Se eles deram muita palavra só com M, por exemplo, com muito M, mas faltou o G, ela pode sugerir a eles, olha, gente, a gente escolheu muitas palavras com muitos sons, barará, mas faltou aqui o som do G, de gato. Vamos, então, estudar esse fonema? E aí as crianças sempre topam. Ela tem um controle. No final do livro, tem um controle para que a professora faça o controle dos fonemas que vão aparecendo, para ela não deixar fonema de fora. Então, ela lança umas 35, 40 palavras nessa escolha, deixando que as crianças dialoguem e escolham, mas ela também propõe quando está faltando algum fonema importante.
E aí, o processo da preguiça é um processo fonético. A criança vai descobrindo os sons de cada grafema de todas as palavras que foram dadas através desse processo. No segundo semestre, a gente lança o livro, que é o Bibia Quer Tangerica, que tem um livro tanto de texto quanto de atividades. E as crianças já estão bem aptas nessa leitura para fazer a leitura dos textos. O que não é, vamos dizer assim, tão atualizado? Bom, é um método democrático, é um método que a criança dá a palavra, a professora não sabe, é muito difícil para o professor, né, não ter o controle total da situação que vai acontecer, porque nos métodos do século XX, os métodos mais tradicionais, da palavração, como esse as palavras-chave eram escolhidas pelo próprio livro, pelo próprio autor. Então, você já sabia, quando lançar cada palavra, que palavra era. Como você discute com as crianças e deixa elas escolherem, o professor não tem, no primeiro semestre, um livro pronto para trabalhar com as crianças. Ele vai trabalhando com as palavras que vão surgindo, ele vai fazendo os joguinhos com as palavras que vão surgindo. Então, isso para alguns professores é muito difícil. Isso e a fonética, né? São dois dificultadores. Mas quando a gente se propôs a adotar essa metodologia, nós tanto preparamos os professores, quanto, a partir daí, a gente todo ano faz um curso de pais. Um curso para os pais, para explicar que tão importante quanto o nome da letra B, o nome da letra C, o nome da letra D, é saber o som de cada uma dessas letras, desses grafemas. O fonema. Então, B, C, S, D. Então, ao mesmo tempo que a gente está orientando o professor, a gente também precisa orientar os pais, porque eles em casa continuam ensinando que B com A faz Bá. E isso, às vezes, atrapalha o professor que está ensinando a fonética. Então, o que tem que é desvantagem? É ser um método. A desvantagem é ser um método. Por quê? Todo método tem passo a passo. Todo método vai dizer para você que primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois faz aquilo outro. E as crianças, pelo que a gente foi, né, vivenciando nesses anos todos, né, desde 86, são 30 e tantos anos já, de vivência de sala de aula, a gente entende que as crianças não chegam iguais na classe de alfabetização. Algumas estão lá, como diz a Emília Ferreiro, lá no alfabético, já estão no silábico alfabético. Outras ainda estão no silábico, outras até no pré-silábico, as especiais. Estão com 6 anos, mas ainda estão no pré-silábico. Ainda não foram trabalhadas nessa relação fonema-grafema. Ainda estão longe de entender essa relação fonema-grafema. Então, nem todas as crianças conseguem acompanhar uma metodologia. Por isso que os métodos hoje são condenados. Por quê? Porque cada criança está num estágio de desenvolvimento
e o método obriga o professor a seguir. Então, primeiro que o grupo tentou dizer, não sei se todo mundo entendeu, a Ana Paula falou, o método se chama natural, mas não confundam o natural com fazer de qualquer jeito. É porque isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Teve uma época, em uma década de 70, que as escolas estaduais resolveram adotar um tal método natural, que não tinha nada a ver com esse método que foi adaptado da Gilda para crianças pequenas, como eu falei para vocês, né? Em classes pequenas, com material didático rico e tal. Foi um método natural que não foi bem passado para os professores, e os professores não souberam realmente colocar em prática, porque o tal método natural também foi usado, inclusive, em escolas de presídio, numa determinada época. Então, esse nome natural ficou na cabeça das pessoas que o professor não dava nada, não fazia nada, não trabalhava nada. E ficou mal visto, mal interpretado dessa maneira, né? Então, a Ana Paula foi buscar a fundamentação lá, teve um determinado momento do trabalho, que ela falou assim, esse método ele é muito organizado, organiza a turma, lógico, todo método é organizado, né? Então, tem os combinados da sala, na sala de aula, a professora na rodinha discute esses combinados, põe as regras na sala, o que ficou estabelecido com o que pode, o que não pode na sala de aula. A sala é muito organizada, realmente. E para que tudo dê certo no uso dessa metodologia, os professores também têm que ser muito organizados, porque eles têm que observar se os fonemas estão sendo dados, se todos os fonemas foram estudados, foram trabalhados, se está faltando algum. Trabalhe esses fonemas dentro das palavras, sempre dentro da palavra, nunca sozinho, nunca solto, né? Porque isso é um pressuposto do método, dar o signo significante junto com o significado, não separar essas duas coisas. Tudo que se ensina para a criança precisa ter muito significado, por isso que tem as vivências. Então, para que vocês não se confundam, porque as colegas também explicaram o que é método sintético, etc. Não, esse método não é sintético, é um método analítico, fonético, trabalha o fonema. Começa pela palavra, vai para a sentença, depois estuda nessas palavras e nessas sentenças os fonemas. Com os fonemas, a criança entendendo os fonemas, ela lê outras palavras, né? Ela faz a transposição didática para outras palavras. Então, o método é esse, ok? Então, quando se fala método natural, qual método natural? Foi o concebido lá pela Heloísa Marinho, trabalhado no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, na época do Lourenço Filho, muito tempo, né? Antes da década de 50, ou é o método natural concebido pela professora Gilda Riso para utilização numa escola privada no Grajaú. Então, esse é uma outra vertente. Quer dizer, usa os pressupostos, usa várias ideias, né, que estava lá da Heloísa, mas ele tem especificidades voltadas para a criança, não para o presidiário, não para o aluno
não, já são 22. Não para o presidiário, não para o aluno da escola pública. Hoje eu acho que até poderia ser usado numa escola pública, porque elas têm menos alunos em sala, contam com mais recurso do Fundeb, tem mais material didático para trabalhar com as crianças. Mas, naquela época, faltava um monte de coisa, né? Então, era mais difícil ser adotado em escola pública. Só algumas exceções assim que poderia, porque vocês entendem, é muito material que tem que usar. Feito pelo professor, nada complicado, nada comprado, nada caro, mas para que as crianças possam manusear e aprender nesse manuseio, como diz o construtivismo, que tem que ser feito, o professor tem que fazer muito material didático. Todas as palavras ficam expostas em sala, isso dificulta quando você tem muitos turnos, né? Então, muitos turnos dificulta você prender material para a criança visualizar com as palavras, com as frases que elas escolheram, né? Então, para uma realidade realmente privilegiada de alunos que a gente pode utilizar. Agora, as ideias são ótimas, né? Os materiais são ótimos. Só a gente verifica isso, depois de tantos anos de usar, que algumas crianças não conseguem seguir na mesma ordem cronológica da metodologia, né? E agora, com a pandemia também, como esse método não tem uma plataforma, um material, né, que foi concebido há anos atrás, então não tem uma plataforma digital. Não tendo uma plataforma digital, já dificulta a gente agora, nesse momento da pandemia, que tem hora presencial, hora não presencial. Então, a gente, esse ano, não está usando o método natural por esses dois motivos, né? Porque temos crianças especiais que não acompanham, e porque a gente precisou de uma plataforma desde o ano passado, que a gente sentiu essa necessidade do uso de uma plataforma digital. Ok? Vocês têm alguma pergunta para o grupo, para mim? Aproveita, gente. Professora, deixa eu só fazer uma comparação aqui, que nós falamos que o método é analítico e é sintético porque ele usa o fônico. Olha, entendeu? Eu considero o método, eu avalio um método pelo início, como ele inicia trazendo para a criança a primeira coisa que ele traz para a criança aprender. Então, ele não é sintético porque ele não traz primeiro o fonema. Ele é analítico porque primeiro ele traz a palavra inteira. O fonema só vai aparecer na preguicinha, depois da criança ter aprendido, memorizado as palavras e seus significados. Então, quando a gente fala assim, esse método é fônico, é um método fônico e sintético. Ele inicia, nós já vimos vários métodos fônicos e sintéticos, a abelhinha, né, a casinha feliz, o caminho suave. Começa ensinando o fonema.
como ele é grafado e qual o som. Então, o método natural, ele não começa ensinando o fonema. O fonema só é ensinado depois que as crianças aprenderam muitas palavras. 35, 40 palavras. Depois que elas memorizaram a palavra e o seu significado inteiro, aí elas vão estudar o som de cada uma das letras que compõem a palavra. Então, a palavra música, aí elas vão música. Elas vão identificar o M, o U, o Z, o I, o K e o A. Aí elas vão falando devagarinho, por isso que chama preguicinha, que é ler muito devagarinho. Aí elas vão identificar, mas elas não aprenderam antes, não foi dado na classe de alfabetização, não foi mostrado o fonema primeiro, foi a palavra. Por isso que é analítico. Compreende? Embora vá para o fonema, não começa pelo fonema. Essa é a diferença do analítico para o sintético. Se vocês saírem desse curso sem saber a diferença do analítico para o sintético, eu dou um tiro na cabeça, porque não dá. A gente já falou muitas vezes no decorrer desse estudo dos grupos, vocês vêm fazendo aí o que é sintético e analítico. Então, o analítico parte do geral, parte de algo amplo, do texto, da frase, da palavra. O sintético parte do fonema, da letra, da sílaba. Então, da onde parte o método natural? Parte da palavra. É um método da palavração. É um método da palavração. A gente fez várias adaptações na Fabel, várias. Inclusive de estimular as crianças a escolherem palavras a partir de textos. Então, traz o texto, também é analítico, texto inteiro, um texto, uma historinha, e dali tira a palavra que as crianças gostaram mais, então, traz o texto sobre o macaco subiu na árvore, barará. Aí eles escolhem a palavra macaco, lógico, porque é o protagonista da historinha. Daí formam a frase e daí vão memorizar a palavra macaco para mais tarde, lá na frente, estudar o som de cada fonema que compõe a palavra macaco. Ok? Ok. Então, essa é a diferença do analítico para o sintético. Parabéns, são 20h11. Vocês têm alguma outra pergunta além dessa? Ficou alguma dúvida? É muito difícil a gente passar todas as particularidades de uma metodologia, né? Normalmente eu faço para os pais um curso de paz que dura aí 3, 4 horas. Né? Olha quanto tempo a gente passou com a Gilda. A Gilda veio várias vezes na nossa escola. Eu sei que é difícil a gente entender um método a partir de uma hora de aula. É muito pouco. Mas eu acho que o grupo deu uma boa visão para vocês da metodologia de um modo geral. Vocês viram bem o que é um método construtivista, né? O que é um método analítico
e o método fonético, né? Que é tudo isso que esse método é. Ok? Mais alguma pergunta no chat aqui, pessoal? Ok? Nenhuma pergunta? Não ficou nenhuma dúvida? Não querem perguntar um detalhe de como que a gente ensina? Ok, estão satisfeitos, então? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Querem acrescentar mais alguma coisa? O grupo? Beatriz, Tarciane, Andressa, Ana Paula, querem trazer mais a Naira? Alguma observação que leram e gostariam de socializar? Tudo bem, então? Então, vou encerrar a gravação. Obrigada pela participação. Parabéns ao grupo por passarem tanto tempo também estudando. Ana Paula liderando aí, mostrando o pessoal o que era importante estudar. E eu amanhã, ou na quarta, no máximo, estou colocando a gravação. E o texto deles está muito bom também para vocês entenderem essa metodologia. Tá legal? Então, eu vou parar a gravação. Boa noite, pessoal.